Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, que mais uma vez nós podemos estar aqui meditando na palavra do Senhor, com esse texto maravilhoso que é a Hora Nazarena, uma devocional da palavra de Deus para edificar as nossas vidas. Como temos falado dia a dia, a Hora Nazarena é um programa da Igreja de Nazareno Tauá, que tem como objetivo de nos dar crescimento, de nos fazer meditar na palavra de Deus e crescer diante desse propósito a qual Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós temos com isso a oportunidade de mais uma vez estarmos meditando e conhecendo um pouco mais do Senhor. É sempre bom saber que nós temos você conosco para que você possa juntamente com a gente estar ouvindo e compartilhando da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2 e 3. Vamos ler junto a palavra do Senhor? Vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, antes deixai-vos transformar pela palavra de Deus, para a renovação da vossa mente, para que conheceis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Costumamos dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o pináculo aí do seu evangelho, onde ele escreve claramente toda a eficácia daquilo que ele vinha pregando do evangelho em todos os lugares. Então, quando ele escreve à igreja de Roma, ele escreve com o objetivo de apresentar a eles o evangelho a qual ele pregava. Então, esse é o propósito, mas no capítulo 12, ele vai nos falar de três coisas que é imprescindível que nós tomemos conhecimento. Veja o que ele vai dizer. Ele vai falar da boa e perfeita, agradável vontade de Deus, mas ele vai falar de um condicionamento. O que é isso? Nós podemos nos condicionar para conhecer a boa e agradável vontade de Deus. Então ele vai falar de duas coisas anteriormente de nos impor esta verdade. E eu queria que nós pudéssemos meditar nisso para o crescimento das nossas vidas. Veja que ele começa com uma questão: não vos conformeis com este século. Nós sabemos claramente que a cada dia, a cada instante, o mundo em si, ele impõe para nós algumas supostas verdades. Então nós entramos no tempo em que claramente nós somos convidados a crer em alguma coisa. E nesse período ao qual nós estamos vivendo, o que eles estão tentando fazer agora é silenciar o Evangelho. E como é que eles estão tentando fazer isso? Começa a falar que a Bíblia é ultrapassada, começa a falar que os conceitos da Bíblia já não servem mais, que a Bíblia precisa ser renovada, que nós precisamos mudar o nosso conceito. Então ele começa a chamar o cristão, o evangélico, aquele que crê na Bíblia, de preconceituoso. Eu costumo dizer que os conceitos da Bíblia, eles não foram estabelecidos hoje. A Bíblia foi escrita praticamente aí durante 1500 anos. Então, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos pegar desde a história de Abraão, ou desde quando Moisés escreve a palavra de Deus, começa com Moisés, até quando João, o último escritor da Bíblia, escreve no Evangelho. E aí então se daria por volta do ano 100. Então hoje nós estamos no ano 2020, nós podemos afirmar claramente que a Bíblia concluiu aí a sua inscrição, ou seja, os conceitos da Bíblia tem no mínimo aí 1900 anos. Então, se esse conceito nós podemos dizer que tem 1900 anos atrás, nós não podemos dizer que são preconceitos, e sim conceitos estabelecidos a qual nós precisamos de uma aprovação. Certo? Então ele diz: então não vos deixeis moldar por esses padrões, mas transformai-os pelo poder da palavra de Deus. Então o outro conceito seria esse: a transformação. E como é que daria essa transformação? A partir do momento em que esses conceitos estabelecidos por Deus
seria transformado ou transformaria as nossas mentes a partir de uma renovação. É interessante nós pensarmos nisso, porque se as pessoas falam que nós somos ultrapassados, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas é algo muito maior e muito mais verdadeiro que isso, porque ele é transformador. Então, a cada dia, a cada instante, a cada momento em que nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, esse conceito ultrapassa os nossos limites, porque ele renova as nossas mentes, ele renova os nossos corações, ele renova a nossa alma, ele renova o nosso ser. Então o apóstolo Paulo diz que quando nós entendemos esse conceito e quando nós nos deixamos ser renovados pela palavra de Deus, então nós entramos no outro patamar, e esse patamar a qual ele expõe para a gente seria conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Agora olha que coisa extraordinária. Ele vai falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por que boa? Porque Deus é bom. E Deus é bom independente daquilo que o homem pensa. Normalmente, quando a gente fala de bondade, a bondade ela precisa ser um aplicativo voltado para com o outro. Mas quanto a Deus, não. Deus não é bom porque eu ajo a seu favor ou porque eu faço alguma coisa por ele. Deus é bom porque isso é um atributo. Bondade, no caso, seria um atributo de Deus. Independente de como agem as pessoas, Deus é bom. Depois ele diz que a vontade de Deus é agradável. E por que ela é agradável? Porque ela não contraria nenhuma posição humana. Todos nós, quando nos aproximamos de Deus, naturalmente nós nos sentimos aperfeiçoados e nos sentimos completos interiormente. Então é isso agradável. Não há nada melhor do que estarmos na vontade de Deus. Então essa vontade é boa, ela é agradável e depois ela é perfeita. Nela não há nenhuma variação. Ou seja, a vontade de Deus ela não é agradável hoje e desagradável amanhã. Ela não é boa hoje e má amanhã ou ruim amanhã. Ela é perfeita. Por quê? Porque ela se mantém estável. Tudo neste mundo é mutável, menos o Senhor. Tudo neste mundo pode passar, menos o Senhor. Tudo nesse mundo pode variar, mas em Deus não há variação alguma, porque Ele é perfeito, imutável e agradável. Então, quando nós, eu, você, nós compreendemos essa verdade, nós podemos compartilhar dessa perfeita, dessa boa e dessa agradável vontade de Deus. E como Deus gostaria de compartilhar esses seus atributos para conosco? Às vezes nós procuramos tantas coisas neste mundo, às vezes nós tentamos nos acertar mediante tantas coisas, às vezes nós tentamos aprender diante de tantas coisas, mas hoje nós temos a oportunidade de aprender com aquilo que é reto, com aquilo que é bom e com aquilo que é agradável. E que Deus de fato possa contribuir para contigo, contribuir para conosco, contribuir para com todos aqueles que conhecem o Evangelho, porque a Bíblia quando fala do Evangelho, ela fala que ele é o poder de Deus para a transformação, tanto do inculto como do culto, tanto do bom quanto do mal, tanto daquele que é eficaz naquilo que faz, como daquele que é incompetente naquilo que faz. O grande e poderoso, a poderosa vontade de Deus, ela é boa e agradável, porque ela pode agir em cada instante, em cada momento, em cada hora das nossas vidas. E nisso nós podemos compartilhar dessa bondade de Deus. E que hoje então o Senhor possa agir nas nossas vidas de maneira eficaz. Que hoje então o Senhor pode agir nas nossas vidas para que eu e você possamos conhecer essa vontade do Senhor. Que Deus então te abençoe e que te leve a comunicar essa verdade. Você quer conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Então não vos conformeis com esses séculos, mas deixai-vos transformar pela renovação da sua mente. Ou seja, conheça a palavra de Deus e ela renovará a sua mente. Que Deus te abençoe nessa hora. Vamos orar? Pai, nós podemos engrandecer o teu nome, nós podemos compartilhar da tua verdade, nós podemos nos estabelecer perante ti, porque nós sabemos que só o Senhor é bom
e que não há outro além de Ti. Faça assim, ó Deus, então cumprir os Teus propósitos e a Tua vontade em nossas vidas. Eis o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, por mais esse momento. E mais uma vez, como falamos, esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique na paz. Amanhã, sexta-feira, estaremos novamente comunicando a verdade através da Hora Nazarena. Deus te abençoe. Fique com Deus.